Três, seis. Bom, pessoal, começar então. Boa noite a todos, calados. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Primeiro, quero falar sobre os trabalhos que eu passei a nota hoje. Só fazer uma ressalva aí para o próximo semestre, as próximas matérias que a gente vai ter aí. Como eu já disse para vocês, não sei qual matéria eu vou dar, porque aí a coordenação divide, não sei como que eles escolhem lá, não sei quais serão, mas com certeza vou dar umas 2 matérias de novo. Então, eu vou fazer algumas ressalvas, principalmente mais para os alunos que entraram nesse módulo, para algumas coisas, às vezes, eles também nem saibam, né? Vou mostrar aqui primeiro minha tela. Nós tivemos 3 trabalhos de tecnologia e 1 de água fria. Dos de tecnologia, o canteiro de obras foi em grupo, e esse eu já fiz um feedback com vocês da apresentação e alguns pontos na própria aula, né? Sobre o steel frame e o concreto, o steel frame e o wood frame, concreto solar e drywall, eu não cheguei a dar um feedback para vocês, porque não tinha corrigido até agora. Então, corrigir agora, então, eu só queria falar que teve notas, eu acho que todas as notas foram boas, mas queria repontuar com vocês que eu tiro ponto de erro de português, parece que tem alguns trabalhos que eu tenho impressão que a pessoa, do jeito que ela escreveu, ela terminou de escrever, fechou, salvou e me enviou. Ela não revisa, ela não lê o que ela fez, e afins. Então, erro de português é uma coisa que, assim, para você entrar em serviço, por exemplo, porque o nosso dever aqui é preparar vocês para entrar no mercado de trabalho. E aí, nós temos que cobrar coisas que a gente sabe que lá na frente
vai fazer diferença para vocês entrarem, saber escrever, coisas que a gente acha que é nada a ver na escola, no ensino médio, tipo, o que é uma carta, o que é um artigo, o que é um relatório técnico, o que é vários tipos de texto, uma redação, quais são as diferenças e tal. Isso faz diferença lá na frente, faz diferença quando você for mandar um e-mail para o seu chefe, quando você for fazer algum relatório da empresa. Então, a fim de ajudar vocês a se preparar para isso, eu falei para vocês tomarem cuidado com erros de português e formas de concordância, né, que a gente fala. Concordância das frases, que é o quê? Você saber amarrar suas ideias. Então, eu vi, por exemplo, que teve pessoas que não amarrava. E é por isso que eu passo trabalho para vocês e deixo livre. Eu falo assim, escreva com suas palavras. Estou adiantando também, porque todas as questões da prova que são abertas, eu coloquei escreva com suas palavras. Escrever com suas palavras é você ler alguma coisa ou entender alguma coisa e escrever com a sua palavra. Mas a sua palavra não é você escrever do jeito que a gente conversa. Por exemplo, eu falo muita gíria, eu falei muito errado, porque eu vim do interior e tal, mas na hora de escrever, eu não escrevo errado. Porque na hora de escrever uma escrita técnica, alguma coisa empresa, essas coisas, a gente tem que escrever da forma correta. Então, só pontuando, porque eu não sei se eu já falei isso para os alunos novos, para os antigos eu já falei, estou voltando a falar. Tomem cuidado com erros de português e tentem amarrar a ideia de vocês. Escrever um artigo técnico é um artigo que do início ao fim ele é amarrado, ele não é em tópico, ele é amarrado. Se a pessoa escrever para mim um parágrafo de 5 linhas, mas que dê para entender a ideia esteja toda amarrada, eu já estou satisfeita. Inclusive, muitos dos que tiraram 3 pontos no de concreto celular, é por causa disso, é porque eu vi isso, por mais que ficou muito pequeno, deve ter gente que até estranhou, tipo assim, não, era pequeno o meu trabalho, mas teve trabalhos pequenos que eu dei os 3 pontos, porque eu quero ver o quê? Que vocês leram, entenderam e escreveram o que vocês entenderam. E o segundo ponto em questão a isso, e agora já não cabe mais na prova, eu acho, é que eu vi muita cópia da internet, muito, de novo. Eu não aceito cópia da internet. Eu estou tirando a metade da nota de quem copia da internet. Então, por isso que eu coloco, escreva com as suas palavras. É para você abrir. É lógico que eu sei que vocês vão pesquisar na internet, que vocês vão ver vídeo e tal, mas é você ver, ler e escrever o que você entendeu. Não você copiar a página da internet e colocar no trabalho. Isso não é um trabalho seu, isso você não escreveu com suas palavras. Então, quando a gente pedir um trabalho assim, eu falo eu e todos os professores, a gente só quer ver se vocês entenderam, se vocês leram e agregaram pelo menos um pouco. Então, você lê, vê vídeo e tal, depois você fecha tudo e escreve o que você entendeu. E pode ser que nem saia certo. Às vezes você entendeu alguma coisa errada. Mas o que a gente quer ver é que realmente você leu, se interessou e escreveu com as suas palavras. Então, eu sou muito tranquila, todo mundo aí sabe, mas são 2 pontos que eu pego no pé aí. Erro de português, eu tiro meio décimo em todo erro de português que eu vejo. E se eu ver cópia da internet, eu tiro metade da nota. E aí, tipo assim, esses trabalhos foram pequenos. Mas se for um trabalho de 15 pontos aí, igual pode acontecer de eu ter que dar um trabalho de 15 pontos e ele ser mais teórico, não sei qual disciplina que eu vou pegar, se ele for mais teórico e eu ver e eu ver cópia da internet, você vai tirar, já começa tirando 7,5. Então, tomem cuidado, não copiem, leem, estudem e escrevam com suas palavras, é isso que vale. Beleza? Beleza. Beleza. E sobre a nota de projeto de água fria, eu corrigi aquele trabalho. Deixa eu só abrir aqui, só para vocês entenderem como que eu dividi a nota, porque as notas ficaram estranhas, né? Não sei se alguém reparou.
Mas o que eu fiz aqui? Nós temos aqui, ó, esse não conta, né, porque ele é variável. 2, 3. São os passos a passos dos nossos slides. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Então, nós temos aqui 10 campos para vocês preencherem. O que eu fiz? Valia 15. Dividido por 10, cada parte disso aqui valeu 1,5. Então, diâmetro, se você acertou, você tirou 1,5. Velocidade, se você acertou, você tirou 1,5. Só que eu ainda fiz uma coisa para ajudar vocês. Porque eu vi, por exemplo, se a pessoa errasse o diâmetro, consequentemente, ela errou isso aqui tudo, né? Então, de forma a ajudar vocês, eu fiz assim também, ó. A velocidade, ela depende do diâmetro. Se a pessoa errou o diâmetro, aqui na velocidade eu não tirava 1,5 dela, eu tirava só a metade, eu tirava 0,75. Aí o comprimento já não depende dessa parte aqui, aí eu fiz a mesma coisa. Vamos supor, se você errou o comprimento, aí eu dei 0 no comprimento, mas eu dei metade aqui, porque depende, né? Um depende do outro. E aí aqui começa de novo. Então, a pressão disponível. Se você acertou a pressão disponível, eu te dava 1,5. Se você acertou esse, eu te dava 1,5. Se você acertou esse, eu te dava 1,5. E se você errou, eu te dava... Eu coloquei laranja, né? Para colocar a metade, 0,75. Então, tipo assim, eu dividi, mas eu fui avaliando também, tipo assim, como a pessoa errou aqui, ela acabou que errou aqui, depois ela errou aqui, depois ela errou aqui. Aí aqui, em vez de tirar a sua nota completa, porque estava errado, eu dei a metade, certo? Só estou explicando aí porque as notas ficaram bem estranhas, mas para vocês não estranharem, eu esperava mais, eu achei que as notas seriam melhores, eu tive aí uma nota boa só, boa que eu falo bem alta, o restante foi média ou para baixo da média, então eu esperava mais porque nós passamos muito tempo fazendo isso aqui, eu fiz passo a passo com vocês, eu falei que tivesse dúvida, eu falei para vocês me procurarem, e foi o que eu falei para vocês, pelo menos é até um retorno que eu tenho da meta, que eu sou uma professora que preocupa com os alunos, que manda mensagem, responde o WhatsApp, e eu dou essa abertura para vocês. Ninguém me procurou, quase ninguém, me procuraram uma ou duas pessoas, eu acho, e aí a gente chega e vê notas ruins no trabalho, eu não acho bom. Eu queria que todos, inclusive, por exemplo, a pessoa que tirou uma nota muito boa nesse trabalho, eu até mandei mensagem para ela elogiando ela, porque eu fico feliz de ver vocês tirarem notas boas. Porque nota boa significa que vocês aprenderam. Eu não quero que vocês passem sem aprender. Então, eu vou abrir mais uma vez o meu WhatsApp. Se alguém interessar em saber o que errou e quiser que eu explique por que errou, eu estou disponível para passar isso para vocês. Por quê? Porque se você vê onde você errou e o porquê que você errou, você aprende com o erro, né? Nós, seres humanos, aprendemos muito com o erro. Então, estou me disponibilizando mais uma vez. Quem tiver interesse, pode me procurar, que eu mostro exatamente o que você errou, que parte que você errou e como que eu avaliei o seu trabalho. Beleza? Beleza. E aí, ressalvando disso tudo que eu falei, vão ter questões teóricas questão aberta na prova, eu sempre coloco uma, vocês sabem. Então, vai ter uma questão aberta na prova.
E espero que vocês se atentam a isso que eu falei, escreva com suas palavras. Por que que eu estou frisando isso agora? Porque estamos em EAD e vocês vão estar com os slides. Se por algum motivo, eu acho que não vai dar, porque eu elaboro as questões da minha mente. Mas se por algum motivo você vê a resposta pronta no slide e você copiar e colar na prova, eu vou dar 0 na questão. Eu quero que você escreva, e está escrito lá, escreva com suas palavras. Então, eu quero que vocês escrevam com a palavra de vocês. E na parte da água fria, é que eu percebi que muitos erros foram de falta de atenção. E isso acontece muito em projeto. Quem já tem dois aí que agora eu sei que trabalha com projeto, e quem já mexeu com projeto, uma falta de atenção, ela pode desencadear uma coisa muito, muito grande, muito grave num projeto. Então, para trabalhar com engenharia em si, você tem que ser muito atencioso. Então, leiam a questão da prova, lê ela uma, duas, três, não entendeu? Lê de novo, lê a questão para vocês conseguirem fazer, porque se você tentar fazer rápido ou tentar copiar alguma coisa, com certeza não vai dar certo, certo? Porque a questão foi feita justamente para vocês pensarem. Então, leiam, desculpa, leiam e pensem, leiam a questão, entendam a questão. E eu sei que todos vocês sabem, porque todos vocês estavam na aula comigo, principalmente agora falando mais especificamente de hidráulica do esgoto aí, eu sei que vocês estão prontos. A revisão de esgoto eu fiz, né, de água fria, que a prova é segunda-feira. Voltando, calma, falando da prova agora. A prova vai ficar aberta a semana inteira de novo, ou seja, segunda-feira eu vou ligar e vou ficar com vocês durante o horário da prova. Ou seja, quem tiver alguma dúvida, eu vou estar disponível. Na quinta-feira, apesar de quem fizer a prova antes, não vai conseguir ter, né? Mas quem deixar para fazer na quinta-feira junto comigo, eu vou estar na chamada também. Então, você vai poder tirar a dúvida comigo durante a prova também. Apesar de eu não poder responder, mas eu posso ajudar com dúvidas que surgirem. E, além disso, eu vou estar disponível a semana inteira. Então, vamos supor que você coloca... Eu vou fazer as provas da Letícia tudo na sexta. Essa semana eu vou estudar e vou perguntar para ela. Você pode passar a semana inteira me perguntando. Então, estudem, pergunte. Tem gente que está precisando de nota para passar, tem gente que está precisando. E eu tô, tipo, até triste, porque eu tô aqui disponível, eu não vejo vocês vindo, e eu fico triste de ver, tipo, vocês chegarem e falar para mim que, não, estava muito difícil, não, estava... Eu fico, cara, eu tento ajudar ao máximo. Então, me ajudem a ajudar vocês, porque eu estou realmente disposta. Porque tem muito professor que abre mão, e eu acho que vocês já tiveram muito e sabem disso, mas eu realmente estou disposta a ensinar vocês as coisas que vão ser relevantes na vida de vocês aí. Certo? Certo. Então, vamos lá. Sobre a prova de tecnologia agora. Essa é uma matéria bem extensa, então, só para vocês terem noção, ela é o dobro, né? A aula de hidráulica, ela termina na aula 13, na verdade. A 13 eu estou postando nesse momento, inclusive, aqui no YouTube. Aí, acaba de postar. Acabei de postar a 13. A prova de tecnologia, ela vai até a 24. Então, ela é uma disciplina mais extensa. Então, a fim também de facilitar aí para vocês, não coloquei matéria da aula passada na prova. A aula passada, a prova parcial não vai cair na prova final. O conteúdo é só da prova parcial para frente. E ele começa, eu acho que é essa aula 13 aqui. Deixa eu ver. Não, são bem poucas. Aí também não.
É aqui. Então, ela vai cair a partir da aula 16. Anotem aí para vocês não estudarem coisas que não precisam para essa prova. Ela vai cair da aula do dia 15/7, que é a aula 16. Então, lá dentro do AVA, para quem não consegue encontrar aí, porque tem algumas pessoas que falam para mim que não conseguem achar. Então, vou mostrar como que acha aqui agora. Desculpa, a partir de qual data? Como que eu vou mostrar? Ó, quando você entra no AVA, aí você entra técnica edificações, tem aqui, é D2526. Aí você entra no módulo 2 e tem as disciplinas aqui. Aí tem a minha aqui, tecnologia, e instalações hidrossanitárias. No caso, estamos falando de tecnologia. Aí tem aqui as abinhas certinhas, ó, recesso do dia 15 ao dia 22, do 6, do dia 23 ao 29 do 6. Essa aula, a primeira, vai cair, ela é do dia 15/7. Então, tem a aba aqui, ó, recesso do dia 13/7 até o dia 17/7. Então, a aula vai estar aqui dentro. Aí, ela está aqui, ó, aula 16, 15/7, painéis de concreto armado e tijolo de vidro. E aí, a partir daqui, significa o quê? Que tudo que tiver nessa aba, nessa, vai cair na prova. Só que aqui para trás, vocês não vão ter que estudar nessa matéria. Então, vai cair aqui da aula do dia 15/7, aí você vai vindo nas abas. Aí, ó, por exemplo, essa aqui foi aula de revisão para a prova, então aqui não tem aula, né? Foi revisão para a prova passada. E aqui? Aqui teve a apresentação dos grupos. E aqui? Aqui teve a aula do dia, ó, correção da prova, não vai cair. E aí eu falei de concreto armado e depois falei de canteiro de obras. Essas duas aulas não vão cair na prova, porque isso foi o trabalho de vocês fizeram um trabalho. Nossa, meu cachorro do meu vizinho me estressa. Vocês fizeram um trabalho e depois eu corrigi o trabalho e depois eu dei aula em cima do trabalho para reforçar o conteúdo. Então, concreto armado e canteiro de obras não cai na prova. Aí vem dia 17/8, que é a aula de revestimentos e introdução. Então, vai cair o sistema de vedação, painéis de concreto armado e tijolo de vidro, e depois vai cair, ó, é a aba do dia 13 ao dia 17, e depois vai cair só a aba do dia 17/8 a 21/8, que já começa revestimentos. Então, basicamente, na prova vai ser prova de revestimentos e coberturas. Só vai ter a vedação de painéis de concreto e tijolo de vidro. Certo? Certo. Então, beleza. Então, vou abrir aqui. Então, de painéis de concreto armado, nós estávamos falando dos sistemas de vedações que existem, e aí eu mostrei para vocês aqui anteriormente, eu mostrei o bloco de concreto, tijolo de barro, o tijolo ecológico, e vocês fizeram um trabalho de steel e wood frame, e de concreto celular e tijolo de vidro, e drywall, né? E aí, desculpa, de concreto celular e de drywall. E aí eu falei para vocês de painéis de concreto e tijolo de vidro, que foi essa aula aqui. Pedras naturais, eu só comentei com vocês, que é quando a pessoa usa pedra natural para fazer, e que é um elemento decorativo e exige mão de obra especializada, mas nós não entramos no processo construtivo, porque é uma coisa muito rara de acontecer. Então, aí, para ficar para essa prova, tijolo de vidro e painéis de concreto armado. Essas outras a gente viu na prova passada e no trabalho de vocês. Então, painéis de concreto armado. Eu falei para vocês que são pequenas placas, geralmente as pessoas chamam de placas de concreto, e que ela é pré-fabricada. Então, ela é feita, ela não é feita no canteiro, ela chega pronta. E isso gera a vantagem o quê?
a vantagem de ser mais rápido e mais limpo a construção. A construção é muito mais rápida e mais limpa. E então, tipo assim, o que entra no limpo? Não desperdiça matéria-prima, contrata menos mão de obra, vai ter muito menos mão de obra para fazer isso do que para fazer concreto. Também máquinas, elimina muitas máquinas no canteiro. Por quê? Porque não vai precisar ter aquele tanto de coisa que precisa para fazer forma, para fazer armação, para fazer bitoneira, para bater concreto, caminhão de concreto, concretagem e tal. Não, ele já vem pronto da fábrica. Só que isso traz a desvantagem do alto custo, que eu até coloquei aqui. Então, como eu disse para vocês, depende da escolha do projetista. O projetista escolhe se ele quer uma obra rápida e limpa, mas pagar mais caro, ou quer fazer do método convencional e pagar mais barato. Como eu disse para vocês, existem pessoas que querem pagar mais caro para ter agilidade, porque no cronograma físico-financeiro da obra, a agilidade custa dinheiro tanto quanto materiais, como eu disse para vocês. Aí eu mostrei os elementos de fixação, que eles são fixados por rebites aí, e por juntas, na junta aqui, ele é por dispositivos de fixação. O que é dispositivo de fixação? Falei para vocês, são chapinhas de aço, que tem vários formatos, ou para pregar ela reta, ou para fazer um L, para fazer as curvas, tem os mais variadas formas, e ela é presa por rebites, que são parafusos feitos aí para ultrapassar os concretos e ultrapassar metal também. Então, ele faz essa união aí, certo? E depois eu mostrei para vocês o tijolo de vidro, que aí eu falei mais que ele é um elemento decorativo, mostrei para vocês também vantagem e desvantagem deles, que vantagens, ele é decorativo, ele garante iluminação, então uma parede disso não filtra, não tampa a luz do sol, né, a luz natural que a gente fala. E também, por ter um vácuo no meio do vidro, ela tem um isolamento térmico e acústico muito alto, tipo, melhor praticamente todos os outros tipos aí, tirando o EPS, que é o isopor. Mas ela tem um ótimo isolamento térmico e acústico. A desvantagem é muito caro, tipo, muito, muito, muito caro. É inviável fazer uma casa de vidro. Hoje, tipo, você vê que a gente nem vê, né? A gente vê em filme só, que é muito caro o vidro ainda. Então, tem essa desvantagem aí. Mas as pessoas usam para fazer balcões, ou às vezes uma parede, alguma coisa, um lugarzinho ali decorativo. Só que isso acaba que inutiliza o isolamento térmico-acústico, porque para isolar uma casa térmico-acústico, no quesito do vidro, você vai ter que fazer tudo de vidro, né? E aí fica meio difícil. Então, mas está aí e várias pessoas usam, a expectativa é que o vidro na construção se torne mais barato aí com o decorrer do tempo, se Deus quiser, porque é muito bonito, né? E mostrei para vocês o assentamento, falei para vocês que tem uma argamassa especial para o tijolo de vidro, e ele é diferente, porque ele fala que ele não apresenta absorção de água. O tijolo, ele não absorve água, igual eu falei para vocês. Vamos molhar o bloco. Por que a gente molha o bloco? O bloco de concreto e o tijolo? Porque a água, ela faz a aderência entre a argamassa de assentamento e o bloco. Então, é a água que faz essa função. Só que o tijolo de vidro, ele não absorve a água. Então, se você jogar uma água aí, ela vai só escorrer, né? Não vai ficar nele igual absorve no tijolo e tal. Então, ele não proporciona essa aderência. Ele não, entre a argamassa e o tijolo. Para fazer essa aderência, precisa de um aditivo. Então, aí tem uma argamassa especial, que tem esse aditivo, que ela eleva a aderência do tijolo, certo? Certo. Então, beleza. E aí, a gente já vai para revestimento. Agora, essas aulas vão estar meio bichadas aqui, que eu salvei uma em cima da outra sem querer.
Mas, o que a gente falou, relembrando aí no bruto do revestimento? Mostrei para vocês primeiro que existem os argamassados e os não argamassados. Os argamassados é o sistema convencional, vamos dizer assim, que é o sistema mais utilizado, que é chapisco, reboque, emboço e alvenaria cerâmica, ou seja, tudo que precisa de argamassa. E o revestimento não argamassado é o que eu mostrei para vocês, eu vou falar quando eu chegar lá, mas ele tem vários tipos aí, alguns, mas nenhum é muito usado. O mais usado é o gesso, só que mesmo assim ele ainda não é muito usado. Eu vou explicar mais para frente por quê, relembrar aí, mas só para a gente fixar a diferença aí entre argamassado e não argamassado. Então, tudo que precisa de argamassa é argamassado. No caso do reboque emboço, as argamassas convencionais, né? E no caso de alvenaria cerâmica, a argamassa colante. Então, são revestimentos argamassados. Aí eu mostrei para vocês aqui as camadas, né? Chapisco, emboço, reboco. Falei para vocês que elas são executadas para proporcionar resistência ao choque, que é essa aqui. Por quê? Porque o tijolo, ele não tem resistência ao choque. Então, o tijolo, quando, igual eu falei para vocês, numa obra, é um dos materiais que mais desperdiça, é o tijolo de cerâmica. Por quê? Porque ele não tem resistência ao choque. Qualquer coisa que você encosta nele, ele quebra. Então, o revestimento argamassado, ele vem para dar essa resistência ao substrato, ou à base, que é o tijolo. E ele também regulariza a superfície das paredes, tetos e pisos para servir de base para aplicar outros revestimentos, no caso, ou a tinta, né, ou aí a alvenaria cerâmica. Ou a alvenaria cerâmica, ou o revestimento cerâmico, né, as placas cerâmicas. Aí eu falei que essa parte tem que tomar muito cuidado, porque ela é a principal responsável por patologias. Aí eu falei vários tipos para vocês, trincas, as fissuras que a gente viu, mostrei infiltrações para vocês, mofo, e eu falei por que cada uma acontecia, tipo, igual eu falei para vocês, o reboco mal executado, ele que gera trinca, ele gera trincas horizontais, né? Aí eu falei para vocês, estrutural, ela é inclinada. Então, a gente falou aí que é uma etapa da obra que tem que tomar muito, muito, muito cuidado, é a etapa de revestimento, que todas as patologias visíveis, elas vêm da execução do revestimento. E aí, nós falamos da execução. O que a gente está falando aqui primeiro? A gente falando da execução. Então, primeiro a gente falou do chapisco. A primeira camada... Não, a gente falou da preparação das bases, que eu falei primeiro. Aí eu mostrei aqui os tempos de espera que a gente tem que esperar. Então, a alvenaria estrutural tem que esperar 28 dias para começar a aplicação do revestimento, e a alvenaria de vedação, 14 dias. Então, é preciso verificar também as condições da base, precisam de correção, que eu falei para vocês que se tiver algum furo quebrado na alvenaria, tem que corrigir isso antes de aplicar o revestimento, e a presença de umidade também tem que ser observada e corrigida antes de executar o revestimento, porque a umidade faz soltar o revestimento. Então, não pode ter alguma infiltração, vazamento, alguma coisa, tem que ser pré-corrigido antes da aplicação do revestimento. Falei que a estrutura tem que estar concluída para a gente, depois de fazer o revestimento, não sobrecarregar ele, o que pode acontecer também, e o encunhamento das paredes, ou seja, tem que estar tudo pronto, né? Tudo tem que estar pronto, a estrutura, as paredes, tudo, depois a gente faz o revestimento. E aí aqui, as bases que apresentam alta absorção, exceto o concreto, devem ser molhadas previamente para a execução de chapisco. Então, tudo a gente tem que molhar antes de fazer o chapisco, exceto o concreto. Certo? Aí isso é o quê? É esse slide, essa parte, né, do slide. É a parte da preparação da base, ou seja, como que a gente tem que preparar aí as paredes e tudo nesses slides aí, como que a gente tem que preparar a parede antes de fazer o revestimento. E isso é mais importante do que a execução em si do revestimento, praticamente. Porque
por exemplo, presença de umidade, você pode fazer o revestimento mais top que for, se tiver umidade vai dar tudo errado. Então tem que tomar muito cuidado com as preparações da base. E aí a gente começou a execução. Então aí eu mostrei para vocês como que a gente faz o chapisco, a gente viu o vídeo também. Então mostrei aqui o traço mais ou menos do chapisco, né, porque depende do projeto. E falei que depois ele tem que curar por 3 dias, para ele atingir o endurecimento e a resistência antes da aplicação do emboço. E mostrei o vídeo para vocês de como que a gente faz esse chapisco, mostrei para vocês até o cara fazendo com a vassoura, falei para vocês que não tem problema, desde que ele fique conforme, né, desde que ele fica bem aplicado e tal, seja fino, uma espessura mais fina. E a gente viu o cara fazendo essa execução aí com a colher de pedreiro, que é a principal ferramenta técnica aí, mas a gente viu a segunda opção ali, que foi a vassoura que ele usou. E mostrei o chapisco jateado para vocês também, né, que aquele cara vem jateando o chapisco, que é uma coisa que estão tentando implantar aí também. Depois disso vem o emboço, aí fala que tem que esperar a secagem do chapisco, que a gente falou antes. E a gente aqui tem o traço, e ele tem como função nivelar o chapisco e deixar a superfície mais preenchida para receber o emboço, o reboco. Que foi o que eu falei, eu acho que é lá no último slide. O chapisco, ele é para aderência, então ele é para aderir as duas camadas à parede. O emboço, ele é para regularização, então ele é para regularizar o chapisco e regularizar bem a superfície para receber o reboco. E o reboco é a camada de acabamento. Então, ela é o acabamento final aí do revestimento argamassado. São as 3 funções distintas dele. E aí, o emboço, eu escrevi aqui como que faz, e mostrei o vídeo para vocês da execução. Não tem foto aqui? Ah, não, é no próximo slide. Eu vou falar no próximo slide. Aí, o emboço, ele serve como uma camada de proteção, que eu falei para vocês. A espessura tem que seguir as recomendações técnicas, e ele é uma camada grossa, que até mostrei no vídeo, que ele é feito de areia grossa, porque apesar dele ser uma argamassa de regularização, ele ainda tem que ser um pouco áspero, não tanto quanto o chapisco, mas ele tem que ter um pouco, porque ele tem que receber o reboco. Então, tem que ter a aderência do reboco. Se o emboço fosse liso, ele não conseguiria segurar o reboco. Então, por isso que ele vem aquela areia grossa, para ele conseguir segurar o reboco, certo? E a idade ideal do emboço é de 28 dias para aplicar o reboco. Então, o essencial, quando você faz o emboço, é esperar 28 dias para aplicar o reboco. Porém, emboço de argamassas mistas, que é a argamassa industrializada aí que a gente compra, admite-se uma idade de 7 dias. E para esse caso, ele pode ser alterado esse prazo também, se tiver o prazo do fornecedor, né? Então, como tudo aí a gente sempre fala, é bom ler a especificação do fabricante. Mas, geralmente, é essa de 7 dias aqui, porque ninguém fica 28 dias, passa o emboço, fica 28 dias para depois aplicar o reboco. Então, uma idade aí de 7 dias, mais ou menos, né? E depois eu falei do reboco, que é a etapa final. Então, essa aqui é muito importante, que ela tem que ser feita por um profissional experiente e especializado. Por quê? Porque ela é o acabamento final, igual eu falei para vocês. O jeito que você vai pintar a parede praticamente, a parede externa, né? Porque a interna a gente ainda passa uma massa corrida, mas a parede externa é praticamente o jeito que vai ficar a sua parede. Então, a tinta, ela não dá um acabamento, assim, ela é mais para pintar o reboco mesmo, o acabamento é o reboco. Então, é bom que seja feito por pessoas já que tenham mais técnica, né, e mais habilidade. Falei o traço também, que no caso do reboco é a areia fina, tanto que ele tem aquela espessura de pasta, é bem fino, porque ele é só para dar o acabamento mesmo, então ele não é grosso, e tem que ter a cura após o emboço, e
mantendo a base lisa e pouco porosa. Sua espessura é determinada por normas técnicas e o seu traço. E aí eu mostrei a fotinha aqui do reboco finalizado aí, de como que fica. Foi aqui que eu mostrei, ó, que eu tinha falado, chapisco, aderência, embolso, regularização, reboco, acabamento. E depois mostrei essa fotinha aí, que mostra como que a gente geralmente vê isso, né, em campo. Então, quando você vê uma parede assim é embolso, assim geralmente é chapisco, assim é o reboco. Certo? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Quanto a essa parte? Tranquilo. Tranquilo. Eu acho que essa que eu só venho em cima. Foi. É que eu salvei em cima, é porque eu fiz a mesma, eu dividi a aula em duas. Ó, então falei para vocês, falando aqui do reboco. Mostrei para vocês, né, isso, coisas que a gente já falou, mas aqui, especificamente, eu mostrei para vocês como que é o processo executivo. Então, foi aquela aula que eu mostrei realmente o vídeo dos caras fazendo. Vou começar aqui no chapéu que eu mostrei, e nessa aula eu falei mais foi do emboço e do reboco, que eles têm a mesma sequência de execução, né? Aí eu mostrei para vocês essas imagens desse cara aqui, que é aquela instalação das taliscas e das mestras. Então, que ele faz as mestras, ele faz ela na espessura, né, certinha, que a talisca deu. Voltando aqui, ó, ele põe a talisca tem a espessura que ele quer que fique a camada do emboço e do reboco. Aí ele vem, faz as mestras, ligando as duas taliscas, e espera secar um pouco, sarrafeia, né, com sarrafo, e espera secar um pouco. E depois ele vem preenchendo no meio, porque aí essas mestras vão servir de base para ele colocar o sarrafo e sarrafear essa parede. E no final do emboço, ele vem com sarrafo e sarrafeia. E no emboço, a gente só sarrafeia. Por quê? Porque ele tem que ficar mais grosso, como a gente falou. Então, ele não é dado um acabamento nele. Depois que você sarrafeia, do jeito que fica, ele vai ficar. Porque depois vai vir o reboco. E aí o reboco, ele segue a mesma lógica de execução, depende da espessura, né? E se for uma espessura maior, dependendo do reboco, faz a instalação das mestras também. Só que no final, depois de sarrafear, a gente passa a desempenadeira, que é esse negocinho que eu mostrei para vocês. Então, o cara vem e vai desempenando, né? Ele vem, isso chama desempenadeira, aí ele vem desempenando, que é o quê? É como se ele estivesse lixando, mas não é lixando, ele vem, tipo, alisando a parede mesmo, dando acabamento final, certo? A gente lixa, depois que o reboco seca, aí a gente lixa para aplicar a massa corrida e depois lixa a massa corrida. Ou na área externa, a gente lixa o reboco para já depois pintar, mas é depois dele seco. Com ele molhado, é desempenar, que é com a desempenadeira, que é essa aqui. Certo? Mostrei vários vídeos aí para vocês. Alguém tem alguma dúvida em questão de algum processo desses? Por enquanto tá tranquilo para mim. E aqui a gente falou nessa aqui, que foi a de revestimento cerâmico. Então, aqui eu falei tudo do revestimento cerâmico, inclusive na outra aula eu falei de piso, eu falei bem rápido, porque
a sequência executiva do piso é a mesma coisa da parede, não faz diferença das duas, são a mesma coisa. Então, mostrei para vocês aqui que a diferença tem o chapisco, tem a camada de regularização. Então, vamos pensar chapisco, emboço, e aqui, em vez de reboco, porque o reboco é para regularizar para aplicação da tinta, em vez de reboco, a gente passa a argamassa colante, que é a argamassa que vai colar o revestimento cerâmico. Aí eu mostrei algumas propriedades do revestimento cerâmico, falei da argamassa colante, que ela serve para colar a peça cerâmica, mostrei alguns tipos de argamassa para vocês, e as funções do rejunte. Então, aqui já falando do rejunte, vedar as juntas, tem aqui todas as funções que a gente falou do rejunte. E aí, falei para vocês do processo de execução. Então, aí a gente falou do assentamento, de manter as placas e juntas livres de argamassa, ou seja, quando você estiver executando o assentamento da placa cerâmica, você vai, toda placa que você assentar, você vai limpar ela e tirar o excesso das juntas, porque senão a gente não consegue colocar o rejunte depois, certo? Então, se a placa cerâmica sujar, limpar imediatamente, que eu falei para vocês que deixa mancha para o resto da vida, geralmente, e verificar onde se encontra janelas, portas, interruptores, que é onde você tem que fazer recorte. Então, depois que você sentar, você não consegue fazer o recorte, então você tem que olhar isso antes, para você fazer o recorte ali na cerâmica, bem aonde que vai ter que ficar o furo ali. E o que eu falei para vocês de evitar cortes nas partes visíveis, ou seja, os recortes de placas cerâmicas a gente joga para o canto ou para cima. A gente nunca deixa ele muito visível, a gente prefere esconder no canto. Inclusive, arquitetos pensam até, tipo assim, se o guarda-roupa vai ficar ali, eu vou colocar o recorte da argamassa ali, porque com certeza vai ter um guarda-roupa ali. Então, tem toda essa preocupação aí com os cortes. E aí, o processo construtivo, aí eu falei para vocês, então o emboço está pronto, o emboço está curado, a gente vem com a argamassa colante. Então, a gente aplica com a parte lisa da desempenadeira, aí eu mostrei para vocês que tem a parte lisa e tem a parte dentada. Então, a gente aplica com a parte lisa e depois a gente passa a parte dentada, que forma os sulcos, que são os sulcos que proporcionam, no caso da argamassa colante, que proporciona aí a aderência, certo? Da placa na parede. Aí depois eu mostrei para vocês que a gente bate com o martelo de borracha, para ele assentar no nível correto, e mostrei para vocês como que as pessoas fazem para marcar a localidade. Então, eles fazem uma régua, né, que tem aqui certinho o espaço do rejuntamento, e faz com o prumo, que é aquele cordãozinho que a gente viu, com o pezinho, ele vai lá em cima e mede onde vai ficar a primeira, e depois ele vem instalando. Então, ele põe aqui a guia de prumo e instala aqui. Aí ele põe a guia aqui, instala aqui, instala aqui. Respeitando o limite do rejuntamento aqui, fornecido pela régua e por essa fiada mestra. E também os espaçadores. Então, assentar sem espaçador é pedir para dar errado. Então, é baratinho. Eu acho que ninguém nunca nem viu alguém assentando sem espaçador, né? Tem que ser muito doido. Então, o espaçador, ele dá certinho as juntas. Então, sempre colocar os espaçadores aí para assentar as placas cerâmicas. E após o assentamento, tem que aguardar 3 dias para começar o rejuntamento. E aí eu coloquei dica para vocês, utilizar rejuntos industrializados. Geralmente, bater isso na mão não dá certo. Então, mesmo preço, não vai mudar nada, opte pelos rejuntos industrializados. Aí eu falei para vocês, o cara passa o rejunte, aí ele suja, né? Então, após terminar o rejuntamento, aí a gente tem que limpar, só que a gente tem que esperar ele secar um pouco. Porque se você limpar assim que você aplicou, você vai tirar o rejunte. Então, você deixa ele secar um pouco, depois com uma esponja úmida e pano seco, você retira o excesso por cima, depois de secar. E aí eu mostrei vídeos para vocês de assentamento e de rejunte. E tem vários na internet aí,
para vocês se reforçarem. E aí eu terminei os revestimentos falando do gesso, os revestimentos argamassados, né, e não argamassados, falei para vocês do gesso. Então, mostrei que é muito bonita, a arquitetura está usando muito, no teto a gente já está usando muito, só que a desvantagem é que ele só pode ser usado em áreas internas, baixo suporte para fixação de cargas suspensas, então a gente não consegue colocar aquelas grandes luminárias no gesso mesmo, né? Consegue se você furar o gesso e prender na laje, mas no gesso você não consegue. Inclusive, tem gente que tem parede de gesso e quer pôr quadra, essas coisas também não dá certo. Então, ele é muito ruim para fixar alguma coisa, ele tem que ficar do jeito que ele for colocado. Gera muito entulho na obra, porque gesso, você encosta, você suja, né? Então, pensa um monte de gesso na obra, muito entulho, muito frágil a choques, que é o contrário do revestimento argamassado que a gente falou, que o argamassado tem uma alta resistência ao choque e à abrasão. O gesso já não tem. Então, muito ruim essa desvantagem dele também. E proliferação de micro-organismos. O gesso, ele dá muita... É tipo mofo. Ele fica verdinho, só que com um negocinho branco, assim, por cima. Então, ele prolifera alguma coisa ali por causa da composição dele. Então, tipo, são muitas desvantagens, né? Então, não é muito utilizado. E olha que dos revestimentos não argamassados, ele é o mais utilizado. Então, ainda aí há um domínio aí na engenharia do revestimento argamassado, certo? Que foi até por isso que a gente estudou muito, muito bem estudado aí. Mostrei todas as sequências para vocês de execução, de ferramenta, de tudo. Certo? Sobre essa, alguém tem alguma dúvida? Tranquilo. E aí, nessa outra aula, eu falei para vocês do piso, que aí eu só falei para vocês que em vez da alvenaria que a gente acabou de falar, que é a base, vai ser o contrapiso, né? Então, vai ser o contrapiso ou a laje do pavimento de baixo. A laje do cara é o seu piso, se o cara morar embaixo de você. Então, é a única diferença, porque a aplicação e tudo mais é tudo a mesma sequência. Eu até mostrei alguns equipamentos que eu fiquei em ver na outra de mostrar. Mostrei para vocês mais algumas fotos. Então, tem aqui o riscador, a maquita, e tem também esse negócio que a gente... essa chave que a gente usa para quebrar dentinhos, assim. Então, a gente risca aqui e vem com a chave e quebra esse dentinho. Certo? Eu até mostrei vídeo desse riscador aqui para vocês. Então, é a mesma coisa que a gente acabou de falar. Só muda a base do substrato, que é o contrapiso ou a laje. E aí a gente falou de pintura, inclusive essa foi a melhor aula, eu acho, de tecnologia, que vocês conversaram bastante, se interessaram, e a gente aplicou aí a parte da pintura. E aí eu mostrei para vocês a sequência. Então, a gente tem o selador, a massa corrida e a pintura. Então, a sequência é o quê? O selador, ele é como se fosse, entre aspas, o chapisco. Ele tem a função do chapisco, que é proporcionar aderência. Então, quando a gente vai aplicar a massa corrida, a gente passa o selador primeiro, depois a massa corrida, depois selador de novo e pinta. Quando não... Aqui. Quando massa corrida, que já tem aditivo ligante, já tem aditivo de selador, aí a gente não utiliza o selador. E aí essa foi a aula que eu mais falei para vocês. Leiam as especificações do fabricante. Se o fabricante falar que já possui selador na massa corrida, você não vai passar massa corrida no reboco. Se o fabricante falar para você que já tem selador na tinta, você não vai passar selador na massa corrida para receber a tinta. Então, tipo, depende muito do fabricante, mas mostrei a função para vocês, que é o quê? O selador é como se fosse chapisco, emboço, reboco. O selador, ele proporciona aderência, a massa corrida, ela regulariza, então é ela que regulariza a parede, e a pintura dá o acabamento final esperado, né?
que é a mesma sequência lógica do outro revestimento, né? Do revestimento argamassado. Aí eu mostrei para vocês os tipos de tinta, a base de água, a base de óleo, que a gente conversou muito tempo aqui sobre eles. Falei da tinta látex, da tinta PVA e da tinta acrílica, que é a externa. Aí acho que foi até a Marla que me perguntou as diferenças e tal. Mas a tinta látex geralmente é a que a gente usa interior e a acrílica é a que a gente usa em exterior, porque ela é mais resistente à umidade aí, à água. E aí mostrei o processo construtivo. Então a gente lixa o reboco para tirar todo o excesso, para ele ficar bem lisinho mesmo. E aí a gente aplica o selador. Aí, e nessa aula eu passei vários macetes para vocês. Então a gente falou várias coisas aqui para vocês poderem, por exemplo, um dia quiser fazer aí uma pintura, vocês terem esse conteúdo aí para vocês. Então passo o selador. Ai, que susto. Meu post-it caiu aqui. Que ele tem essa consistência branca aqui, e depois a gente vem aplicando a massa corrida. Aí eu mostrei vídeo para vocês, né, do cara lá. Então ele passa essa massa e vem passando, é uma pasta assim, ele vem e vai desempenando até ela ficar lisinha. E aí, não tem mais fotos, não? Parece que não tem mais fotos, não. E aí, depois que a gente faz a massa corrida, que a gente deixa ela lisinha, aí espera ela secar, aí a gente vem de novo, lixa a parede, deixa o mais liso possível e aplica a pintura. E aí eu falei que primeiro leia as orientações do fabricante na lata. Então, o que a gente mais conversou de lata, de tinta, de massa corrida, dessa parte, selador, tinta, massa corrida, olhar a especificação do fabricante. Por quê? Porque depende muito. Eu mostrei para vocês dei vários exemplos que depende muito. Diluição, se tem selador ou não, se precisa de selador ou não, vários tipos de tinta, cor, funções, aditivos, ligantes, tem várias coisas. Então, muito especificação do fabricante. Mas aí a gente coloca a tinta, né? E daquela forma que eu mostrei para vocês no vídeo, até mostrei uma mulher que não sabia pintar, depois mostrei um cara que sabia pintar, que é o movimento sobe e desce, não deixar muito excesso no rolo, e fazer o movimento de vai e vem, recobrindo a superfície, e aí o pincelzinho depois para dar o acabamento final, né? E algumas coisas, igual evitar pintar em dias quentes, o cabo prolongador para a gente fazer no rolo, o rolo no teto e tudo mais. E mostrei para vocês a sequência de pintura. Então, pintura, a gente pinta primeiro o teto, depois as paredes, depois as portas e as janelas e depois os rodapés. Certo? E aí, vídeo, se foi quando eu mostrei os vídeos para vocês. Alguém tem alguma dúvida quanto a essa? Não, pintura é tranquilo. Eu achei. Todos são tranquilos, vocês são fera. Beleza. E aí, eu acho que foi quando a gente começou a cobertura, né? O título revestimentos. Só um momento. Piso. E aí a gente começou coberturas. De coberturas, assim, o que eu acho mais essencial é o cálculo, mas é muito importante essa parte da teoria também. Então, estudem telhados, as águas do telhado e as partes do telhado. Dá uma lida, tenta decorar um pouco as partes do telhado aí. E, além disso, na parte do dimensionamento, nós fizemos cálculos aqui, né? Pequenos cálculos. Então, eu ensinei como calcular
declividade, então mostrei para vocês aqui a fórmula da como que a gente pensa aí para o cálculo da declividade. Por exemplo, 1% quer dizer que é 1 centímetro a cada 100 centímetros, certo? Então, a cada 1 metro, que é 100 centímetros, a cada 1 metro que andar, ele sobe 1 centímetro. 12% é a mesma lógica. Então, é 12 por 100. A cada 100 centímetros que andar, que é 1 metro, 100 centímetros, a gente sobe 12 no pendural. E aí a gente tem a inclinação. Então, a gente vai conseguir a altura do pendural com esses 12%. Então, vamos supor que tem 5 metros. Se tem 5 metros, 100 mais 100 mais 100, 5 vezes, né? Então, vai ser 5 vezes 12 a altura do pendural, que foi o que eu falei para vocês. Então, se ele anda 12 centímetros em 100 centímetros, quantos centímetros, fazendo regra de 3, né? Todo mundo gosta. Quantos centímetros vai ter um pendural andando 5 metros? Aí você fazendo essa regra de 3, você acha o tamanho do pendural aqui, o X do pendural. E, beleza, aí eu tenho o pendural e tenho a metade do L da construção que vai vir no meu projeto. O que eu preciso saber? A empena, que é essa aqui. E aí eu mostrei para vocês a fórmula da empena, que é muito simples. É só a gente jogar o X, que é o pendural, e o Y, tudo elevado a 2. Então, fazendo, por exemplo, nesse exemplo que eu fiz aqui agora, a gente ia ter 5 metros aqui e 12 vezes 5. 12 vezes 5 é 60. Então, a gente ia ter um pendural de 60 aqui. Então, o que a gente ia fazer? A gente ia jogar 5 metros ao quadrado. Ó, joguei errado, né? Ali é o... Vou pôr de cá para vocês não confundirem. 5 metros ao quadrado do Y aqui, que é 5 metros, e 60 centímetros, que é 0,6 em metros, do pendural. E aí eu falei, façam por partes que não dá errado. Então, você eleva 0,6 ao quadrado. Vou fazer mais uma aqui para reforçar. Então, vocês elevam 0,6 ao quadrado, 0,36. Aí, vocês anotam. Então, isso deu 0,36. E depois você eleva o 5 ao quadrado, que dá 25, eu acho. Que dá 25. Aí você soma 25,36. 25,36. E aí o 2 de cá, que está elevado, ele vai passar dividindo. Então, a gente faz a raiz, quando ele vai passar dividindo, não. Ele está na potenciação, ele vai passar de radiciação. Então, a raiz, aí vai ficar raiz, vai ficar aí, né, sem o quadrado, jogando o quadrado para lá, vai ficar raiz de 25,36. 5,03. Então, essa, inclusive, deu bem pequena, né? O E vai ser 5,03. Ele vai ser aí 3 centímetros maior só. Mas, como eu disse para vocês, é relevante. Certo? Tranquilo esse cálculo? Tranquilo. Então, beleza. Aí eu mostrei para vocês como que a gente lê aqui, de acordo com o comprimento limite do vão e a classe da tesoura, né, que seria o quê? A disposição mesmo do desenho da tesoura, que eu falei para vocês que vem de terças, né? Então, aqui ele tem uma terça, aqui ele vai ter 2 terças. E aí, a gente escolhe, então, tipo, comprimento do vão, igual a gente deu lá, eu acho que no trabalho eu dei um de 15, se for um de 15 metros, ele vai ter, tá aqui, 9 terças. Se for um de 13 metros, ele vai ter 7 terças. Terça, frechal e cumeira, né? Então, mostrei para vocês como ler essa tabela e como calcular os caibros, que é a mesma forma do teorema de Pitágoras da empena.
que eu acabei de fazer um para relembrar. A quantidade de caibros é a largura do telhado com beiral dividido pelo espaçamento. Então, a quantidade de caibros é a largura do telhado, assim. Então, a gente pega lá, vamos supor que essa foto aqui é um telhado. A gente vai pegar a largura do telhado e dividir pelo espaçamento, que o espaçamento de caibros é 0,50. Também está lá na aula, no vídeo da aula. Então, a gente pega lá... Vou ter que ficar sem CAD. Eu só consigo mostrar os desenhos no CAD. Mas desse jeito que eu falei, imaginando que esse retângulo aqui é um telhado, você pega a largura do telhado, porque os caibros vão ficar assim, né? Assim. A gente vai pegar a largura do telhado e dividir pelo espaçamento mínimo lá, que é 0,50. Aqui, ó. E das ripas, a gente falou que depende da galga, né? Então, o que o fabricante te der de galga, se a telha tem 35, é a distância entre as ripas. E a seção mínima dela é de 5 centímetros por 2. E aí, vocês estão aí fazendo, mostrei os tipos de madeira, alinhamento, envernizamento, e mostrei também os tipos de telha, que também o cálculo depende do tipo de telha, do fabricante. A inclinação do telhado vem daqui, tá, a telha, e também a quantidade de unidades que a gente compra por metro quadrado. E passei o trabalho para vocês, que vocês estão sabendo aí muito o que vocês estão fazendo aí. Então, passei aí rapidamente, só para relembrar, tentei relembrar aqui as coisas que eu falei durante a aula, mas, como vocês viram, é pouca aula, né? A gente, do dia 15, ó, isso aqui tudo caiu na prova parcial. Isso aqui só vai cair na prova final. Então, acho que vai ser bem tranquilo. É só estudarem com calma e aprenderem com o que muitos me falaram depois da prova parcial, aquilo que eu falei. Não deixe para tentar fazer a prova com os slides. Estuda um pouco antes, porque na hora não dá tempo de você abrir todos os slides. Senão você vai ficar perdido. Certo? E não vai dar tempo. Eu vi muita questão em branco, então... Estudem um pouco antes. Aqui já foi bom, né? Uma revisão aí. Mas estudem para vocês irem lisos. Beleza? Beleza. E aí, como eu disse, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser a revisão de algum trabalho, tipo assim, pode ser até o de tecnologia também, não só o de água fria. Se você quiser saber por que você tirou a nota e tal... ou quer ver o trabalho, quer que eu corrija, tipo, faço comentário para vocês verem o que eu achei legal, o que eu não achei legal. Se alguém tiver interesse, é só me procurar. Certo? Certo. Beleza. E segunda-feira é a prova de vocês. O trabalho tem que enviar no meu e-mail até antes da prova, viu? Até 7 horas. Beleza. Então, o trabalho de hidráulica, eu vou até mandar lá no grupo, para vocês não esquecerem. O trabalho de hidráulica, que é para segunda-feira, tem que mandar no meu e-mail até antes das 7 horas, que é antes da hora oficial da prova, né? Que é a hora que tem o acompanhamento do professor. Beleza? Beleza. Então, é isso aí, galera. Se alguém tiver alguma dúvida, estou no WhatsApp. Obrigado pela presença aí e até segunda-feira. Até boa noite. Beleza. Bom final Boa de noite, semana. bom fim de semana. Boa noite, boa noite. Boa noite.